O senador Flávio Bolsonaro publicou hoje um vídeo nas redes sociais no qual se desculpa com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e pede a ajuda dela para a disputa à presidência. Vamos ouvir um trecho do que disse o pré-candidato do PL. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e, mais uma vez, peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai. Então, Michele, renova aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro. Já estou aqui com Matheus Teixeira e Pedro Venceslau. Quero ouvir de ambos aqui a avaliação, né, da divulgação deste vídeo 2 dias, menos de 48 horas, da convenção partidária do PL, Matheus, que vai ser feita aqui em São Paulo. Yuri, o curioso desse vídeo é que ele já tem um desdobramento, mas um desdobramento típico do mundo atual que a gente vive. Depois da publicação, a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, curtiu a publicação do seu enteado Flávio Bolsonaro. Aí a gente deixa para o nosso telespectador interpretar o que significa no mundo de hoje uma curtida, mas é ali, no mínimo, uma sinalização de que recebeu bem esse pedido de desculpa. Outro ponto interessante também para a gente analisar é que ele não só pede desculpa para Michele Bolsonaro, como também pede para a militância no geral não atacá-la, se unir para tentar derrotar o PT em vez de ficar se digladiando internamente. E esse recado não é para qualquer pessoa. Entre eles está o seu irmão. Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista recente ao Metrópolis em que afirmou que Michele Bolsonaro foi imatura ao publicar aquele vídeo. Paulo Figueiredo, que não tem cargo, mas é uma pessoa relevante no bolsonarismo, está nos Estados Unidos, é o principal parceiro ali de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, também fez críticas a Michele Bolsonaro. Portanto, além do pedido de desculpa, também é um chamado para tentar unir a militância, principalmente nesse momento em que a campanha vai se afunilando e vão surgindo notícias aqui e acolá que acabam gerando desgastes a Flávio Bolsonaro. Como a gente havia falado, a própria abertura do inquérito do filme Dark Horse, que lá na frente pode ficar comprovado que não há nenhum erro, mas no momento da eleição isso ganha uma relevância, uma importância política muito maior. Da mesma maneira, o vídeo de Michele Bolsonaro, que foi gravado há quase um mês atrás, dia 24 do mês passado, ele naquela ocasião já havia pedido desculpa, agora ele volta e pede, reforça o pedido de perdão à sua madrasta Michele Bolsonaro, justamente na tentativa aí de unir a militância, porque o vídeo, né, Yuri, a gente não pode esquecer, foi um vídeo muito duro. Ela fez críticas ali e afirma que, inclusive, tinha sido maltratada por Flávio Bolsonaro. Isso também gerou uma crise na pré-campanha, que aparentemente agora se encaminha para uma solução familiar e política. O Pedro, o Matheus chamou a atenção para essa, né, o termo que o Matheus inclusive usou, né, digladiar, né, dessa divisão interna no campo da direita, e recorro a você porque você também tem um histórico aí de longo tempo acompanhando a política aqui no Brasil, e geralmente as brigas internas, nós jornalistas, quando falávamos ali de racha no partido, houve um momento que isso era muito típico dos tucanos, que você acompanhou muito de perto, do PSDB, quando eram oposição ao PT, e também era uma característica muito típica do PT quando antes de ter chegado ao poder. Estou fazendo todo esse introito aqui porque o fato de ter o desafio como oposição para chegar ao poder naturalmente causa esse tipo de rusga. Mas no caso aqui de Flávio Bolsonaro também se trata de uma rusga familiar, além de político-partidária, Pedro. A questão central aqui é a disputa pelo sobrenome Bolsonaro. Os filhos sempre pensaram que o sobrenome Bolsonaro era um patrimônio deles, dos 3 filhos e também de Jair Renan, que sempre estiveram ali no mundo da política e pensavam que a sucessão de Jair Bolsonaro naturalmente passaria por eles e apenas por eles. A Michele Bolsonaro, ela entrou na família Bolsonaro, de certa forma, recentemente. Recentemente, eu digo assim, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. A Michele Bolsonaro, ela então se tornou madrasta dos filhos de Jair Bolsonaro, mas ela nunca foi aceita plenamente pelos filhos.
Inclusive, isso está relatado num podcast muito bom sobre a família Bolsonaro do portal UOL, sobre Michele Bolsonaro do portal UOL. A Michele Bolsonaro, enquanto esposa de Jair Bolsonaro, ela alçou o voo próprio. Um voo próprio que acabou causando um certo incômodo, não só entre os filhos de Jair Bolsonaro, mas também entre alas bolsonaristas e numa ala do próprio Partido Liberal. Patrocinada politicamente pelo Valdemar Costa Neto, a Michele transformou o PL Mulher numa força política e praticamente num partido dentro do partido. Ela nunca submeteu as decisões partidárias dela ou as decisões políticas e estratégicas ao partido. Por outro lado, ela conseguiu avançar muito entre o eleitorado feminino, que sempre resistiu a Jair Bolsonaro. O problema começou quando a Michele Bolsonaro passou a indicar nomes do grupo político dela para disputas regionais. Nomes que esbarraram ou na estratégia local do PL, ou nas definições do Flávio, ou mesmo nas escolhas do próprio Valdemar Costa Neto. E aí a Michele então resolveu manifestar sua insatisfação e criou esse imbróglio todo. Para concluir, além do problema do eleitorado feminino, a Michele é a principal conexão entre os Bolsonaro e o mundo evangélico. Ou seja, um rompimento da Michele com o Flávio, ele vai além do problema com as mulheres. Ele também cria problemas no eleitorado que representa 30% dos brasileiros.